Saudações, minha valorosa tripulação de argonautas! Estão prontos para retornar nossa epopeia pelos mistérios da Grécia Antiga? Estamos, capitão! Pois então se preparem, pois nessa etapa do iceberg mergulharemos em tópicos que vão do bizarro ao filosófico. Estejam alertados que haverá temas como canibalismo, assassinato, tortura, zoofilia, genderbender e até questões existencialistas. Vocês estão avisados. Depois não digam que eu não avisei. Bom, para começarmos, temos um tópico referente a um dos feitos de Sísifo, aquele cara do meme do homem empurrando uma pedra montanha acima. Esse feito aconteceu durante uma das duas vezes em que ele literalmente enganou a morte. Mas antes de tudo, é melhor contextualizar. Certo dia, uma grande águia, que na verdade era Zeus disfarçado, sobrevoou Corinto, carregando uma jovem em suas garras. Sísifo reconheceu a moça como Egina, filha de Assopo, deus dos rios. Mais tarde, Assopo veio procurar Sísifo para perguntar se ele sabia o paradeiro de sua filha. Sísifo, sendo praticamente um brasileiro médio, logo decidiu levar vantagem, propondo um acordo. Ele revelaria o destino de Egina em troca de uma fonte de água para sua cidade. O acordo foi feito e a fonte que surgiu foi no Mar de Pirene. Essa traição é claro que enfureceu Zeus, que enviou Thanatos, o deus da morte, para levar Sísifo ao submundo. No entanto, Sísifo, com sua lábia, conseguiu enganar o deus. Ele começou a elogiar a beleza de Thanatos e pediu para colocar um colar em seu pescoço, que na realidade era uma coleira. Dessa forma, Sísifo simplesmente aprisionou a morte. E é aí que chegamos ao cerne do tópico. Durante o tempo em que Thanatos estava preso, ninguém mais morreu na Grécia. Eventualmente, Ares, o deus da guerra, ficou furioso com batalhas intermináveis em que ninguém perdia a vida. Ele interveio, liberando Thanatos e restaurando o ciclo natural da vida e morte. Se você quiser saber mais sobre o mito de Sísifo, que é muito bom por sinal, recomendo ver esse vídeo do canal Guilherme Analisa. Erictônio é considerado como um filho da deusa Atena. Mas como isso é possível se ela é a deusa virgem conhecida por seu voto de castidade? Bom, a história mais aceita envolve uma tentativa frustrada de Hefesto, o deus da forja, de se aproximar de Atena. Hefesto chegou em Atena e, tomado pelo desejo, tentou forçá-la a ceder às suas investidas. No entanto, Atena, fiel ao seu compromisso com a virgindade, rejeitou Hefesto e tentou escapar. Durante a luta, em um momento de desespero, Hefesto ejaculou nas pernas da deusa. Atena, enojada, se limpou rapidamente com um pedaço de lã e jogou no chão. Assim, do solo onde Alan tocou, fecundado pelo sêmen de Hefesto, Erictônio nasceu. Embora Atena não tenha necessariamente dado à luz a Erictônio, a deusa tomou a responsabilidade de criá-lo, o criando como seu filho adotivo. Erictônio mais tarde se tornaria um dos primeiros reis de Atenas. As histórias vão ficar bizarras. Bom, eu realmente não compreendi o ponto desse tópico, mas talvez o título seja autoexplicativo, ou talvez seja apenas uma opinião pessoal do autor, do iceberg. Esse tópico se refere ao Hermafrodito. Ele era um jovem extremamente bonito, filho dos deuses Hermes e Afrodite. Sua aparência atraía a atenção e o desejo de todos o que encontravam. Um dia, enquanto explorava a natureza, Hermafrodito encontrou a ninfa Salmancis, que se apaixonou perdidamente por ele. Salmancis, movida por uma paixão avassaladora, tentou seduzi-lo, mas ele resistiu às suas investidas. Determinada a não perdê-lo, Salmancis fez uma súplica aos deuses, pedindo que seus corpos fossem unidos para sempre. Os deuses atenderam ao pedido, fundindo seus corpos em um só, combinando características masculinas e femininas em um único ser. Assim, Hermafrodito se tornou um ser andrógeno. Ou seja, o caba se lascou à toa, tá ligado? Ele do nada acordou com parte feminina e masculina. Mais uma história bizarra de nascimento da mitologia grega, mas essa envolvendo zoofilia.
História essa que começa com o rei Minos de Creta, que desejava provar sua legitimidade ao trono. Para isso, ele pediu a Poseidon um sinal divino. O deus dos mares, em resposta, enviou um magnífico touro branco com a expectativa que Minos o sacrificasse em sua honra. No entanto, encantado pela beleza do animal, Minos decidiu mantê-lo para si e sacrificou outro touro em seu lugar. Como já é esperado, Poseidon não ficou nada feliz com a traição de Minos. Para se vingar, o deus fez com que Eros, o deus do amor, lançasse um feitiço sobre Pasífae, a esposa de Minos, fazendo com que ela desenvolvesse uma paixão insana pelo touro branco. Desesperada para satisfazer seu desejo de coisar com o animal, Pasífae procurou Dédalo, um renomado artesão e inventor, e convenceu ele a criar uma vaca de madeira oca coberta com pele de vaca real, onde ela pudesse se esconder. A partir daqui dá para entender o que vai acontecer, né? Infelizmente. Dédalo aceitou o pedido e construiu o que a rainha tinha pedido. Dentro dessa vaca falsa, Pasífae conseguiu realizar o seu desejo de com o animal. Dessa união bizarra, ela engravidou e deu à luz a Austério, que é mais conhecido como Minotauro, uma criatura com corpo de homem e cabeça de touro. Só uma curiosidade um tanto bizarrinha. Alguns autores gregos antigos descrevem com exatidão como foi o tal ato e como funcionava a vaca, tendo até representações gráficas desse ato, que claramente eu não vou colocar na tela porque eu não quero que o YouTube derrube esse vídeo. Para começar, eu não sou psicólogo e muito menos sei de coisas relacionadas a esses temas. Com isso deixado claro, o tópico faz referência ao complexo de Édipo, uma teoria psicoanalítica proposta por Sigmund Freud. Freud se inspirou no mito de Édipo, um personagem da mitologia grega. Tá aí o porquê do nome. Na tragédia grega escrita por Sófocles, Édipo, sem saber, cumpre uma profecia. Ele mata seu pai, Laio, e casa com sua mãe, Jocasta. Quando a verdade é revelada, Édipo, devastado, cega a si mesmo como punição. Essa história foi usada por Freud para ilustrar o complexo de Édipo, que, segundo ele, é um fenômeno psicológico que todos experimentamos em algum grau durante a infância. O complexo de Édipo sugere que, em um estágio inicial da vida, as crianças, mais especificamente do sexo masculino, desenvolvem sentimentos de amor e desejo pelas suas mães e de rivalidade e ressentimento pelos seus pais. Embora essas emoções sejam naturais e parte do desenvolvimento humano, Freud acredita que todos nós carregamos vestígios desse conflito interno ao longo da vida, mesmo que de forma inconsciente. Portanto, quando o tópico diz que há um Édipo em todos nós, ele está se referindo à ideia de que todos nós, em algum momento, enfrentamos esses sentimentos primordiais e eles influenciam a maneira como nos relacionamos com nossos pais e posteriormente com outras figuras de autoridade e parceiros amorosos ao longo da vida. Esse tópico se refere à possibilidade de que as epopeias Ilíada e Odisseia, duas das obras mais emblemáticas da literatura ocidental, atribuídas ao poeta Homero, tenham base em eventos históricos reais. Algumas teorias sugerem que essas narrativas são, em partes, inspiradas em acontecimentos verídicos. A Ilíada retrata a Guerra de Troia, um conflito que muitos historiadores acreditam ter ocorrido por volta do século 7 a.C. em uma região da atual Turquia, talvez motivado por disputas territorialistas e ou econômicas. Por outro lado, a Odisseia acompanha as aventuras de Odisseu, também conhecido como Ulisses, em seu retorno a Ítaca após a Guerra de Troia. Embora a existência de personagens como Aquiles e Odisseu seja tema de debate, os locais e eventos descritos nas histórias podem refletir uma realidade histórica, estilizada e ampliada pela tradição oral. Pessoalmente, acredito que essas histórias, especialmente a Ilíada, são baseadas em partes em histórias reais, mas foram muito exageradas por Homero para criar uma narrativa épica. Bom, acho que esse tópico é um tanto autoexplicativo e reflete a natureza fluida e diversa das relações da mitologia grega. Os heróis e deuses gregos eram famosos por seus envolvimentos amorosos que desafiam as normas modernas de gênero e sexualidade. Na mitologia grega, não haviam limites sobre com quem ou com que os deuses podiam se relacionar. Zeus, por exemplo, é conhecido por se relacionar com inúmeras parceiras, incluindo mortais, ninfas, deusas e etc.
Outros deuses, como Apolo e Dioniso, são frequentemente retratados como amantes de ambos os sexos, refletindo um padrão de sexualidade aberta e inclusiva. E claro, não posso deixar de mencionar a Afrodite, a deusa mais rodada que roda de ônibus velho, conhecida por seus inúmeros relacionamentos com mortais e imortais de todos os gêneros. Esse tópico aborda a teoria de que o poeta Homero, mencionado na camada anterior, talvez nunca tenha existido de verdade. Há muitos problemas em relação à figura de Homero, uma vez que as informações sobre sua vida são escassas e muitas vezes pouco confiáveis. Alguns historiadores e estudiosos questionam se ele realmente foi um indivíduo só, ou se o nome Homero não passava de um pseudônimo atribuído a um coletivo de poetas que compuseram e transmitiam os épicos da tradição oral grega. Tântalo, filho de Zeus e da ninfa Plota, era o rei da Frígia e um dos poucos mortais privilegiados a participar dos banquetes no Olimpo, convivendo diretamente com os deuses. Certa vez, em um ato de extrema arrogância e crueldade, Tântalo quis testar a onisciência dos deuses e preparou um banquete. Ele matou seu próprio filho, Pélope, e serviu sua carne aos deuses disfarçada como um prato comum. A ideia de Tântalo era ver se os deuses de fato reconheceriam o que estavam comendo. Logo, os deuses perceberam a verdade sobre o macabro jantar de Tântalo. Indignados e enojados, os deuses puniram Tântalo a sofrer eternamente no Tártaro. Sua punição foi uma das mais icônicas da mitologia. Ele foi colocado em uma piscina de água cristalina sob ramos carregados de frutas deliciosas. No entanto, toda vez que ele tentava beber a água, ela recuava, e sempre que ele estendia a mão para pegar as frutas, os ramos se afastavam dele. Assim, Tântalo ficaria eternamente com sede e fome. Pigmalião era um escultor talentoso e o rei do Chipre. E um homem que, para dizer o mínimo, tinha padrões elevados quando se tratava do amor. Tão elevados que ele acabou desistindo das mulheres reais, as considerando todas imperfeitas e indignas de seu amor. Em vez disso, Pigmalião resolveu que criaria a mulher de seus sonhos. Literalmente. Ele esculpiu uma estátua de marfim tão bela e detalhada que parecia estar prestes a ganhar vida. Essa obra-prima era tudo o que Pigmalião idealizava em uma mulher. Perfeita, graciosa e, claro, silenciosa. Apaixonado pela sua criação, Pigmalião passou a tratar a estátua como se fosse real, chegando ao ponto de vesti-la, presenteá-la com joias e até mesmo colocá-la para dormir ao seu lado. Sim, Pigmalião fez a primeira boneca sexual da história. A deusa Afrodite, com pena dele, decidiu realizar o desejo de Pigmalião, dar vida à estátua. Assim, a estátua se transformou em uma mulher de verdade, chamada Galateia. Pigmalião, encantado, se casou com ela. Pode-se dizer que Pigmalião viveu o sonho e o desejo de muitos moleques por aí, hein? Na mitologia grega, Procusto era um temido criminoso que possuía uma hospedaria na floresta de Eleusis, onde, ao avistar um viajante, ele oferecia de maneira aparentemente amigável hospedagem e abrigo. O viajante, exausto, acreditando ter encontrado um refúgio seguro, aceitava a hospitalidade de Procusto, esperando descansar e seguir viagem no dia seguinte. No entanto, por trás dessa proposta gentil, ele escondia intenções sinistras. Ele oferecia a seus hóspedes uma cama de ferro para que pudesse descansar, mas durante a noite, enquanto eles dormiam, Procusto os amarrava e os amordaçava. Se o viajante fosse maior que a cama, Procusto cortava seus pés e cabeça para ajustá-la ao tamanho do leito. E, caso o viajante fosse menor, ele quebrava os ossos da vítima e esticava seus corpos até se encaixarem na cama. O detalhe era que Procusto possuía duas camas de tamanhos diferentes, garantindo que nenhuma de suas vítimas jamais se ajustasse perfeitamente às medidas impostas por ele. Caso você esteja se perguntando, Procusto continuou fazendo isso até que o herói mitológico Teseu o capturou. Teseu prendeu ele em uma de suas próprias camas e cortou a cabeça e os pés dele, o fazendo provar de seu próprio veneno. O Anel de Giges é um artefato mágico e místico que concede ao seu portador o poder de se tornar invisível. Uma habilidade que talvez pareça familiar para os fãs de Senhor dos Anéis, já que o Anel, crucial nas tramas dos livros de J.R.R. Tolkien e nos filmes baseados neles,
também possui uma habilidade muito semelhante, permitindo que seu portador desapareça da vista dos outros. Dada essa clara semelhança, é plausível considerar que Tolkien tenha se inspirado no Anel de Giges ao idealizar o Anel. Erisictão era o rei da Tessália, conhecido por sua riqueza, crueldade e irreverência. Ele não temia nem respeitava os deuses, o que, na mitologia grega, costuma trazer sérias consequências. Certa vez, em sua arrogância, Erisictão cortou uma árvore sagrada dedicada à deusa Deméter, a deusa da colheita e da fertilidade. Como punição, Deméter o amaldiçoou com uma fome insaciável, o que o levou a consumir tudo à sua volta. No auge de seu desespero, e ainda incapaz de saciar sua fome, Erisictão chegou ao ponto de devorar a si mesmo. Tiresias, na mitologia grega, foi um famoso profeta cego de Tebas, conhecido por ter vivido tanto como homem quanto como mulher. Um detalhe que precisa de um contexto para ser compreendido. Bom, o contexto é o seguinte: Tiresias, quando ainda jovem, encontrou um par de cobras acasalando no Monte Silene, no Peloponeso. Impulsivamente, ele bateu no casal de serpentes com seu bastão. Hera, descontente com tal ato, decidiu simplesmente punir Tiresias, o transformando em uma mulher. Como mulher, Tiresias se tornou uma sacerdotisa da deusa Hera, se casou e teve filhos. Após 7 anos vivendo como mulher, Tiresias encontrou novamente as cobras acasalando e, ao bater nelas mais uma vez, foi transformado de volta em homem. A mitologia grega é um tanto shitpost. Anos depois, Tiresias foi envolvido em uma discussão entre Hera e Zeus sobre quem experimentava mais prazer durante o sexo. O homem, como alegava Hera, ou a mulher, como sustentava Zeus. Como Tiresias havia vivido as duas experiências, ele declarou que as mulheres sentiam mais prazer. Enfurecida com sua resposta, Hera o cegou instantaneamente. Embora Zeus não pudesse reverter a maldição de Hera, ele recompensou Tiresias, dando a ele o dom da profecia e uma vida incrivelmente longa, equivalente a 7 vidas. Caso você queira saber mais sobre a história de Tiresias de uma forma mais detalhada e melhor contada, recomendo esse vídeo do canal Guilherme Analisa. Bom, a expressão espada de Damocles, que eu nunca ouvi falar, se refere a um perigo iminente ou aos riscos associados a uma posição de grande poder. Sua origem vem de uma história envolvendo Damocles e Dionísio, o tirano de Siracusa. Damocles era um bajulador fervoroso de Dionísio e frequentemente elogiava a sorte e poder do rei. Um dia, Dionísio, cansado das bajulações, ofereceu a Damocles a oportunidade de trocar de lugar com ele por um dia, para que ele pudesse experimentar as regalias e o luxo de seu status, vestir as melhores roupas, ser servido das melhores comidas e atendido pelas mais belas mulheres. No entanto, enquanto Damocles desfrutava de todo o seu luxo, Dionísio ordenou que uma espada afiada fosse suspensa sobre a cabeça dele, pendurada no teto por um simples fio de cabelo de cavalo. Ao ver a espada suspensa diretamente sobre sua cabeça, Damocles rapidamente perdeu o interesse no luxo ao seu redor e, assustado, renunciou ao seu desejo de viver como um rei. Príamo era o rei de Troia durante a Guerra de Troia. Quando os gregos invadiram a sua cidade, ele inicialmente desejou lutar, mas foi persuadido por sua esposa Hécuba a buscar refúgio com ela e suas filhas em um templo. Segundo algumas lendas, Polidoro, um dos filhos de Príamo, buscou abrigo no templo, mas foi alcançado e morto pelo soldado Neoptolemo. Desesperado, Príamo tentou enfrentar Neoptolemo em uma tentativa fútil de vingança, mas acabou sendo brutalmente assassinado pelo mesmo. Em outras versões da história, narram que, consumido pela dor ao ver Troia em chamas, Príamo tentou empunhar suas antigas armas, mas, sem forças, ele caiu e foi decapitado por um soldado grego qualquer. Tereu era o rei da Trácia, casado com Procne, filha do rei Pandião I de Atenas. Tereu foi enviado a Atenas para buscar Filomena, a irmã de sua esposa, para que ela pudesse visitar a irmã na Trácia. No entanto, ao ver a jovem, Tereu se deixou dominar pelo desejo e a sequestrou, a levando para sua terra natal, onde a
estudou a força. Para silenciar Filomena e esconder seu crime, ele cortou a língua dela e a manteve prisioneira. No entanto, Filomena conseguiu se comunicar com Procne através de um tapete bordado, revelando o ato hediondo que havia sofrido. Enfurecida e devastada pela traição, Procne planejou uma vingança brutal. Em um ato de pura fúria, Procne matou o próprio filho, Itis, que ela teve com Tereu, e serviu a carne do menino como um banquete para o marido. Mas os deuses olimpianos interviram. Eles transformaram Procne em uma andorinha, cujo canto é a tristeza pela perda do filho, Filomena em um roxinol, pois não tinha língua para cantar, e Tereu, por sua vez, foi transformado em águia, ou, dependendo do mito, em uma polpa. Do que isso ajudou ou resolveu de alguma coisa? Eu não faço ideia. Na mitologia grega, Phanes é frequentemente associada à ideia de ser uma das primeiras entidades a emergir na criação do universo. O nome Phanes deriva do grego antigo Phanes, que significa aquele que brilha ou aquele que traz a luz. Segundo alguns mitos élficos, Phanes foi a primeira divindade a surgir do ovo cósmico, trazendo a luz e a ordem ao caos primordial. Esse tópico do iceberg pode estar relacionado ao fato de que, em algumas interpretações esotéricas ou versões menos conhecidas da mitologia helênica, Phanes é considerada literalmente o primeiro ser a nascer antes de qualquer outro deus ou criatura. Ela é a força geradora do universo, de onde todas as outras entidades divinas e mortais derivam. A história da Caixa de Pandora é um dos mitos mais conhecidos de toda a mitologia grega. Segundo a lenda, Pandora foi a primeira mulher mortal criada pelos deuses. Ela recebeu de presente um jarro, que por erro de tradução, mais tarde passou a ser uma caixa, que continha todos os males do mundo. Movida pela curiosidade, Pandora abriu a caixa, liberando todas as pragas, doenças e sofrimentos que afligiam a humanidade. No entanto, no fundo da caixa restou apenas a esperança. Falarei sobre a esperança mais pra frente. Esse tópico pode se referir a uma interpretação mais profunda e simbólica dessa história. Em algumas versões, e a segunda que eu acho mais da hora, a Caixa de Pandora não continha fisicamente os males, já que eles já estavam presentes no mundo, dentro dos próprios seres humanos. Nessa versão, quando Pandora abriu a caixa, não havia nada dentro, apenas um espelho que refletia sua imagem, deixando a entender que os males são na verdade os humanos. Profundo. Nyx é a deusa primordial da noite, uma das primeiras entidades a emergir do caos. Como personificação da noite, Nyx deu à luz a uma série de divindades associadas aos aspectos mais sombrios e temidos da existência, incluindo Thanatos, a morte, Hypnos, o sono, as Moiras, que são mais conhecidas como as Irmãs do Destino, e Eris, a discórdia. Assim, o tópico pode estar relacionado ao fato de que muitos de seus filhos personificam forças destrutivas. Como mãe dessas entidades, Nyx é frequentemente vista simbolicamente como a literal mãe de todos os males que afligem o mundo. Embora ela mesma não seja o mal, sua descendência traz à tona os elementos mais sombrios e inevitáveis da vida. Esse tópico sugere uma conexão simbólica e cultural entre o deus abraâmico, conforme apresentado nas tradições judaico-cristãs, e Cronos, o titã grego do tempo. Na mitologia grega, Cronos é associado ao tempo implacável e à destruição inevitável. Ele é o pai dos deuses olímpicos e frequentemente é retratado como uma figura severa e poderosa que governa o destino e a ordem do cosmos. Com a ascensão do cristianismo em Roma, muitas práticas culturais e visuais foram adaptadas para facilitar a assimilação da nova religião. Os primeiros cristãos, ao representar seu Deus, podem ter sido influenciados pelas representações greco-romanas de divindades, como Cronos. O deus abraâmico, em algumas tradições, é descrito como uma força atemporal e onipotente que governa o destino do universo, um papel que tem certa semelhança com os de Cronos, como controlador do tempo e do destino.
Embora Cronos seja um titã que eventualmente foi destinado por Zeus, sua imagem como uma entidade poderosa e antiga pode ter influenciado as primeiras representações visuais e conceituais do deus abraâmico. A transição cultural em Roma pode ter gerado paralelos visuais e simbólicos entre as duas figuras, facilitando a compreensão e aceitação do deus cristão em um mundo que ainda estava profundamente enraizado na mitologia greco-romana. Esse tópico aborda Ananke, a personificação da inevitabilidade, necessidade e destino na mitologia grega. Representa as forças inexoráveis que regem o universo, sendo muitas vezes considerada a divindade que está acima de todos os outros deuses, incluindo Zeus. Ela simboliza a necessidade absoluta e inevitável que molda o destino de todas as coisas, desde os deuses até os mortais. Como tal, Ananke é a razão oculta por trás de tudo no cosmos, determinando eventos e escolhas independentemente da vontade individual. Nada escapa do seu poder. Portanto, tudo que ocorre no universo pode ser atribuído a Ananke. Ela é a base inevitável da realidade e o motivo pelo qual tudo é como é. Como mencionado anteriormente, ao abrir a caixa que continha todos os males do mundo, Pandora liberou uma série de desgraças sobre a humanidade, como a doença, a dor e o sofrimento. No entanto, o último elemento que permaneceu no fundo da caixa foi a esperança. Tradicionalmente, a esperança é vista como um consolo, um último presente dos deuses para ajudar os humanos a suportar as adversidades da vida. Porém, esse tópico explora a visão de Nietzsche sobre a caixa de Pandora, onde a esperança não é um consolo, mas o maior dos males. Segundo Nietzsche, enquanto os outros males liberados por Pandora causam sofrimento direto, a esperança é o que nos mantém presos a uma ilusão contínua de que as coisas irão melhorar. Em vez de encarar os desafios e adversidades de forma realista, as pessoas se agarram à esperança, caindo em um ciclo interminável de expectativas e decepções. Dessa forma, a esperança prolonga o sofrimento ao impedir que as pessoas encarem a realidade. Paradoxalmente, ela se torna o pior dos males, aprisionando a humanidade em um estado de inanição e espera passiva. Na mitologia grega, o conceito de caos é profundamente ambíguo. Embora a palavra caos hoje seja associado a desordem e confusão, no contexto mitológico, caos era na verdade o estado primordial do universo, o vazio indefinido que existia antes da criação. A partir desse caos primordial, surgiram as primeiras entidades, como Gaia, a Terra, Tártaro, o Abismo, e Erebo, a escuridão. Assim, esse tópico pode estar apontando para a ideia paradoxal que, a partir do caos, a ordem do universo foi estabelecida. Em outras palavras, o que parece ser desordem absoluta é, na verdade, a origem da estrutura e da harmonia cósmica. O caos não é simplesmente desordem, mas o potencial bruto de onde toda a ordem se origina, sendo essencial para a criação e manutenção do equilíbrio universal. Eu sei. O que eu falei foi meio complexo de se entender. Porém, eu tinha que trazer alguma coisa filosófica. Afinal, o iceberg está relacionado à Grécia Antiga, caramba. Mamãe dormiu, fumaça subiu. Pelos deuses! Que odisseia foi explorar a fundo esse iceberg. Me senti como Heracles enfrentando seus 12 trabalhos. E ao mesmo tempo, o Caronte guiando vocês através de um rio Estige repleto de fatos da mitologia grega. Certo, tá bom de trocadilhos mitológicos. Então, eu acho que é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e que eu tenha conseguido passar as informações de forma entendível. A Zeus. O que é pra falar? Quem que você roubou a desgraça do dinheiro, filho da puta? Eu... Roubou não, desgraça? Eu errei. Hã? Roubei. Errou, né? Então tá pela outra, põe a mão aqui, põe a mão Pelo amor de Deus,